queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Intra. Eu me chamo Tainara de Sá Barreto, sou enfermeira formada pela Faculdade de Juazeiro do Norte, pós-graduada em obstetrícia pela Faculdade de São Camilo e trabalho na assistência em um hospital privado de referência aqui na nossa região, ok? E hoje a gente vai estudar sobre o HPV e a relação dele com o câncer de colo de útero, ok? Primeiro a gente tem que ter em consciência o que é DST, certo? DST são as doenças sexualmente transmissíveis, tá? E elas são um problema de saúde pública mais comum em todo o mundo, tá? Não quer dizer, porque o Brasil é um país em desenvolvimento, tá? Que é só nesses países que vão haver esse tipo de problema. Não, países desenvolvidos também como Inglaterra, França, países ali da Europa, os Estados Unidos, que também é um país desenvolvido, também tem problemas com as DSTs, ok? E o que é que a gente tira de conclusão em relação a essa informação? Que o ser humano é o que dá o problema, não é o sistema de saúde vigente naquele determinado país, tá? Então, assim, DST, ela existe porque existe a irresponsabilidade e a falta de conscientização dos seres humanos, tá? Sejam eles homens ou mulheres. Porque toda DST é prevenível, tá? Toda DST pode e tem prevenção. É só usar preservativo, ok? Principalmente o preservativo, a abstinência sexual em alguns casos, como a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, é prevenível, mas o governo, ele não pode chegar na hora do ato sexual e colocar a camisinha na relação do casal, entenderam? Então, assim, é bem complicado essa história da prevenção, então o governo ele só pode oferecer o preservativo e a conscientização. Quem vai decidir escolher usar ou não é o próprio ser humano, tá? No nosso caso, o objeto de estudo de hoje, que é o HPV, ele é o causador de 99% dos casos de câncer de colo de útero, tá? E também pode ser causador dos cânceres de vagina, vulva, pênis e ânus, tá? Como se descobriu o HPV? Durante uma guerra que existiu na Coreia, os soldados eles passaram muito tempo dentro da guerra, tá? E as mulheres em casa, sozinhas, tá? Os homens dentro da guerra curtiram com outras mulheres, vamos supor assim, tá? Eles tiveram relações sexuais com outras mulheres. Nessa época, se hoje a gente já tem uma dificuldade de usar o preservativo, então no século XX, no início do século XX, era bem extinto mesmo o uso de preservativo. Então, o que foi que aconteceu? Os homens dentro da guerra tiveram relacionamentos sexuais com outras mulheres. Quando voltavam para casa, tá? As mulheres começavam a desenvolver lesões na vagina e no colo do útero, tá? Essas lesões a gente também percebia que também apareciam no parceiro, apareciam no homem, através de verrugas, tá? Quando foi aí que surgiu o estudo, surgiu a necessidade de se estudar aquelas lesões e se descobriu o vírus, se descobriu o HPV, tá? E a partir dos estudos, se concluiu que ele era transmissível através da relação sexual. Porque enquanto as mulheres estavam em casa sozinhas e os homens na guerra, elas não desenvolviam esse tipo de lesão. Quando eles voltavam, tá? Aí sim é que elas começavam a desenvolver e o período de duração da infecção era bem parecido com o período de infecção do homem, tá? Por volta de uma semana, tá? E por que ele ainda causa tantos cânceres? Se já se descobriu que ele é o causador do câncer, se já se descobriu que ele é um vírus de DNA, tá? Não é um vírus de RNA que se modifica a cada hospedeiro diferente.
Se ele é um vírus de DNA, por que ele ainda causa tanto câncer? Porque foi descoberto que o HPV, ele tem milhares de tipos diferentes de HPV, tá? Existem os mais oncogênicos e existem os menos oncogênicos, mas existe uma grande quantidade de vírus HPV, um diferente do outro, tá? Professora, eu sei que são muitos, mas a gente não poderia inventar uma vacina ou um remédio que atacasse cada um deles? Poderia, claro que poderia. Só que, como eu já disse em cursos anteriores, o enfermeiro, ele tem que ter uma visão holística do problema. E quando a gente vê holisticamente o problema, a gente tem que pensar na parte financeira, tá bom? Então, para se criar a vacina, que hoje já existe, que a gente vai falar mais para frente, para 4 tipos de HPV, foram gastos tempo, mais de 20 anos de estudo, mais de 20 anos de testes, tá? E quando a gente coloca isso no papel, fica muito caro, tá? Fica muito caro, fica oneroso para quem financia a pesquisa, que normalmente é o governo federal, e fica oneroso também para o que vai distribuir. No caso, o governo federal também, tá? Então, o HPV ele é um problema enraizado na nossa sociedade. Quando eu digo sociedade mundial, tá? Porque ele não escolhe raça, classe, tá bom? Não escolhe gente pobre, gente rica, não existe, tá? Fez sexo sem camisinha, você é um forte concorrente a possuir HPV, tá bom? O HPV, ele é o causador do câncer de colo de útero, como a gente acabou de ver, tá? E qual é a ligação entre o HPV e o câncer de colo de útero, tá? O HPV, ele é o precursor, tá? Professor, o que é precursor? Precursor é aquilo que vem antes, tá? Professora, se ele vem antes do câncer, não tem como a gente tratar antes dele se desenvolver como câncer? Tem sim. Só que, o que é que acontece? Por motivos diversos, as mulheres e os homens, eles não estão fazendo a prevenção adequadamente, tá? A prevenção do HPV, e para se diagnosticar também o HPV, é o exame de Papa Nicolau, tá bom? Então, esse exame de Papa Nicolau, ele tem que ser feito. Quando a gente passa o ácido acético dentro do exame Papa Nicolau, que é o procedimento, né? Que é colocar o... Professora, e o que é exame de Papa Nicolau? Exame de Papa Nicolau é a prevenção que a mulher tem que fazer anualmente, pelo menos, tá? Ou sempre que houver necessidade. Então, a mulher fica em posição ginecológica, tá bom? Coloca o espéculo no introito vaginal. Esse espéculo é aberto até que a gente consiga visualizar o colo uterino. Ali vai ser coletado a secreção de fora do colo e a de dentro do colo, tá? Aí colocado numa lâmina. Essa lâmina vai para o estudo e depois que a gente coleta, a gente passa o ácido acético no colo uterino. Se o colo uterino ficar todo vermelhinho, quer dizer que o colo uterino está íntegro, não tem nenhuma lesão. Se aparecer alguns pontinhos brancos, aquela lesão ali é uma lesão de colo de útero que bem provavelmente, em 99% dos casos, é causado pelo HPV, tá? E é essa a ligação que ele tem, porque ele é o precursor do câncer de colo de útero. Professora, todo mundo que tem HPV vai desenvolver câncer? Nem sempre, tá? Existem outros fatores que também contribuem para a etiologia do tumor do colo uterino, tá bom? São eles: o tabagismo, que é o ato de fumar, tá? A baixa ingesta de vitaminas, então uma pessoa que se alimenta mal, ela tem uma grande probabilidade também de desenvolver o câncer, tá? Como assim, professora, me alimentar mal? Viver de fast food, por exemplo, tá? Tem pessoas que não conseguem passar uma semana sem comer 2, 3 sanduíches, e hambúrguer e assim vai por diante, coxinha, pastel,
tá? Essas frituras, essas coisas assim, acabam que a alimentação da pessoa não fica balanceada, tá? Fica pobre em frutas, verduras, legumes, tá? A multiplicidade de parceiros também é um dos fatores que contribuem, tá? Então, quando a mulher ela tem um parceiro fixo, é muito mais fácil tratar o HPV. Por quê? Porque a gente sabe da onde vem, tá bom? Então, se só eles dois têm relações entre eles, a gente trata os dois e os dois ficam sarados, curados do HPV, tá? Ele fica ali controlado, a gente tem como observar. Ah, professora, mas quando a senhora diz parceiro fixo, é obrigado a estar casado? Não, tá bom? Então, a mulher ela pode ter um relacionamento longo que acaba e porque ela teve iniciou outro relacionamento um tempo depois, é provável que ela desenvolva HPV porque ela trocou de parceiro. E aí vem a questão da confiança, tá bom? Por quê? Porque a mulher, ela é deixada se envolver, ela se deixa muito envolver com a história dessa conversa de confiança, tá? Ela até exige, existem as mulheres que são firmes, que exigem o preservativo nas primeiras relações sexuais. Só que aí o relacionamento vai ficando sério, vai confiando mais no parceiro e acaba que a camisinha ela vai ficando um pouco de lado, tá? Então, eu particularmente digo muito às minhas alunas o seguinte: só confie no exame, tá? Tá confiando no parceiro? Confia o suficiente para transar sem camisinha? Então, você confia o suficiente para levar ele ao médico, tá? Se ele se negar, alguma coisa tem de errado, tá? Ah, quer transar sem camisinha? Beleza, vamos no médico antes. Vamos saber o que é que a gente tem. Então, para envolver o homem, é mais fácil de dizer assim: vamos nós dois, tá? Então, a multiplicidade de parceiros sexuais também é um dos fatores que contribuem para o câncer de colo de útero, tá? A iniciação precoce da vida sexual, expor uma adolescente precocemente à vida sexual, também é um fator que predispõe ao câncer de colo de útero. E o uso de contraceptivos orais. Professora, como assim? Gente, a mulher foi feita para menstruar, tá? A mulher, ela foi feita para liberar os hormônios. E a gente sabe que quando a mulher toma o anticoncepcional, ele é um ludibriador hormonal, tá? Ele faz com que o cérebro entenda que não necessita secretar a quantidade normal de hormônio que a mulher secreta quando não está tomando, tá? Então, o uso desses contraceptivos por um longo período de tempo também é um fator determinante para o aparecimento do câncer de colo de útero, ok? E mulheres com histórias de DSTs, seja ela sífilis, gonorreia, candidíase. Candidíase, ela não é uma doença exclusivamente sexualmente transmissível, mas também é transmissível sexualmente, entendeu? A gente pode pegar candidíase por diversos fatores, mas também pode se pegar durante uma relação sexual, tá? Então, sífilis, gonorreia, AIDS, tá? Então, mulheres que possuem essas DSTs também têm 5 vezes mais chances de desenvolver lesões precursoras do câncer de colo de útero, tá? Então, daí a importância de se fazer o exame Papa Nicolau. Por quê? Porque é uma forma de rastrear, tá? De fazer o rastreamento desse câncer, tá bom? E como o câncer de colo do útero não é diferente de nenhum outro câncer, ele também tem a influência do fator genético, o estilo de vida, tá? E assim por diante. O câncer de colo de útero, ele tem a segunda maior incidência entre os cânceres, ele só perde para o câncer de mama. Porque o câncer de mama, ele é um expoente. Ele é assim, tem uma longa diferença de incidência entre ele e o câncer de colo de útero. O câncer de mama, ele ganha de qualquer câncer, tá bom? Mas o câncer de colo de útero, ele tá vindo numa incidência crescente. Professora, isso é preocupante? É, mas também tem uma parte da equipe, uma parte da consciência da equipe de saúde que fica feliz em saber desse aumento da incidência. Por quê?
Porque se está aumentando a incidência, não é só porque ele está aparecendo mais, e sim também porque se está fazendo um controle do rastreamento melhor. Ou seja, as mulheres estão fazendo mais prevenções, tá? Antes eles existiam, lógico, que não foi de uma hora para outra, não foi porque saímos do século XX, entramos no século XXI que o câncer apareceu. Não, ele já é histórico. Como eu disse a vocês no início, ele vem desde os tempos de guerra, tá? Desde o início do século XX, tá? Que se descobriu, mas que ele existe já tem muito tempo. Então, saber que a incidência está aumentando também quer dizer que o rastreamento está aumentando, ou seja, que o serviço de saúde ele está conseguindo oferecer para a mulher uma forma a mais de prevenção, que é o exame citopatológico, o exame de Papa Nicolau, tá? A faixa etária de incidência começa a aparecer entre mulheres de 20 e 29 anos. Professora, pelo amor de Deus, uma mulher com 20 anos já tem risco de câncer de colo de útero? Já. Porque não podemos negar que a realidade hoje no Brasil é que a vida sexual ela começa muito cedo. Então, eu como enfermeira obstetra, eu já atendi partos de crianças. Criança de 12 anos parindo. Tá? Então, é uma realidade. Então, se a criança engravidou, ela está parindo com 12 anos, com quantos anos ela iniciou a vida sexual? Tá? É um caso a se pensar, tá? E assim, um caso a quem tem filhos e filhas, não é porque tem filhos homens que também não tem que se prevenir, tá? Criança de 11 anos, 10 anos, 12 anos, ela não tem que ter uma vida sexual ativa. Ela não tem perfil psicológico para encarar isso, tá? Criança de 10, 11, 12 anos ainda é criança, tá? Por mais que nossos filhos hoje em dia se recusem a dizer que são crianças, que 12 anos já é muito senhor de si, dá razão, mas eles são crianças. Eles não têm perfil psicológico para aguentar o peso que traz uma vida sexual ativa, tá? Uma vida sexual ativa é bom para quem está preparado para isso. Criança não está preparada, tá? Então, ele começa a aparecer nas mulheres a partir dos 20 anos, tá? E essa incidência, com 20 anos a incidência ainda é pouca, tá? Mas a incidência ela vem aumentando de acordo com o aumento da idade, tá? E ela chega no seu pico, no seu máximo com as mulheres a partir dos 60 anos, tá? Por quê? Porque quanto mais idosa é a mulher, menos defesas do próprio organismo ela vai ter contra o HPV, e esse HPV se desenvolve e acaba se tornando um câncer de colo uterino, tá? Outra, a mulher, quando ela vai envelhecendo, sua vida sexual ativa vai diminuindo, tá? E ela não acha que seja necessário um acompanhamento igual que ela tinha quando tinha uma vida sexual ativa, maior, tá? Então, assim, a quantidade de vezes que ela pratica o sexo vai diminuindo e a frequência que ela vai fazer a prevenção também. Então, tudo isso contribui para que a maior incidência de câncer aconteça mesmo quando a mulher atinge os 60 anos de idade e daí para frente, tá? Então, sempre prevenção, pelo menos uma vez ao ano. Professora, mas a gente já falou demais de HPV. HPV é o quê? Que bichinho é esse? O que é que ele faz? De onde que ele veio, tá? O HPV ele é um vírus, como eu já tinha dito anteriormente. A carga genética dele é de DNA, tá? Não é de RNA como nos vírus clássicos, por exemplo, no vírus da gripe, tá? E possui dupla hélice, igualmente um DNA humano, tá? E possui mais de 100 tipos identificados, tá? Daí a vacina, os remédios serem muito caros de serem desenvolvidos, porque a gente já conseguiu identificar 100. E se a gente continuar estudando, como se pressupõe que se esteja fazendo, a gente vai acabar encontrando mais. Então, eu já fiz de 100, aí depois eu descubro mais 50 tipos. Então,
é um custo que não vai parar nunca, tá? Os tipos mais prevalentes do câncer, do HPV, os que aparecem com maior frequência, que são os tipos de HPV que estão protegidos nessa vacina, que eu já vou falar para vocês, tá? É o tipo 6 e 11, que são os não oncológicos, que causam só as verrugas, tá? E as lesões. E o tipo 16 e 18, que também causam verrugas, que também causam as lesões, mas que tem um potencial oncogênico bem maior, tá bom? Então, esse potencial oncogênico, quando a gente descobre o câncer de colo de útero, em 70% dos casos, ele tem a ver com o HPV 18 e o 16, tá? O vírus do HPV, ele tanto acomete pele, como também acomete mucosas, tá? A infecção, ela pode ser assintomática, que é aquela que você não tem nada, não consegue ver nada, tá bom? Ou causar verrugas genitais ou não, tá? Ou estar associadas a neoplasias. Quando a gente tem um HPV sintomático, a gente tem que prestar muita atenção na nossa região genital. E não só na nossa região genital, como também na região genital do parceiro, tá bom? Em relações homoafetivas, tá? Esse controle, tá? Principalmente nas homoafetivas masculinas, esse controle, essa investigação, essa observação da região genital, ela tem que ser profundamente observada. Por quê? Porque o hospedeiro do HPV é o homem, tá? Única e exclusivamente, é o homem, tá? A mulher desenvolve o HPV, mas trata. Quando trata, ela deixa de ter o HPV, tá bom? Ela pode existir reservatórios de HPV, mas o hospedeiro do HPV é o homem. Então, nas relações homoafetivas, essa observação ela tem que ser bem mais criteriosa, tá bom? Prestar atenção nas verrugas, tá? Quando eu digo observar a região genital, é porque frequentemente elas aparecem na região genital, tá? No homem, elas podem aparecer no corpo do pênis, na base do pênis, tá? Na região pubiana, no saco escrotal, tá? Então, tudo isso a gente tem que prestar muita atenção. A depilação, eu até aconselho que seja feita, tá? Ou o aparar dos pelos, porque facilita a visualização das verrugas, porque às vezes são verrugas pequenas, tá? E a gente não consegue visualizar pelos pelos existentes na área, tá? Então, aparar os pelos ou fazer a depilação, eu aconselho para que a pessoa consiga visualizar melhor as verrugas, tá bom?